A igreja também nunca usou a música da forma como ela tem sido usada hoje. Isso é algo novo na história da igreja. Sempre houve música folclórica, música popular, sempre houve a música do povo, mas o povo e o clero nunca se atreveu a colocar ela na liturgia, né? Como é que esse Exatamente. problema passou para a igreja assim? Então, justamente esse problema da introdução de músicas seculares dentro da liturgia, ele começa nesse período, então, das grandes inovações que acontecem ali após o Concílio Vaticano II, em que a própria liturgia começa a ser totalmente mutilada. Nem mesmo os livros litúrgicos publicados após o Concílio Vaticano II, nem esses livros eram seguidos por grande parte dos sacerdotes. A Sacrosanto Conselho manda continuar com o canto gregoriano, né? Exatamente. A Sacrosanto Concílio, no número 116, vai falar que o canto gregoriano é o canto próprio da liturgia romana e que deve ter em igualdade de condições o primeiro lugar. Então, ele deveria ter o primeiro lugar na liturgia se a gente for seguir a letra do que está lá no Concílio Vaticano II. Mas a gente vê que a realidade é totalmente diferente Foi nas paróquias abandonado. e nos anos 70, então a gente começa a ter a abolição, né, de toda essa prática musical Fizeram o contrário do que o bimilenar. concílio que eles tanto apregou, mandou Exatamente. fazer. E a gente vai ter, então, o abandono dessa prática bimilenar da igreja e a introdução, então, de músicas pop, da cultura pop, tal qual eram cantadas, então, naquele período ali, pelos jovens da época, né? Tudo, muitas vezes, numa tentativa de atrair os jovens, de atrair as pessoas. E basta a gente ver, né, que isso é um fracasso total. O cardeal Domenico Bartolucci, que foi chefe de coro da Capela Sistina, né, maestro da Capela Sistina, desde Pio XII até ali o período de Bento XVI, o cardeal Domenico Bartolucci ele vai dizer claramente que a gente vê o fracasso que foi nessa introdução de músicas pop, porque as músicas que foram introduzidas na década de 70 já não agradam mais os jovens de hoje. Então são músicas que naquela época ficaram um pouco famosas, mas que hoje já caíram totalmente no obsoleto. Então ele fala: abandonar o passado, uma música perene, como era o canto gregoriano, uma música bimilenar, e colocar na liturgia uma música que era temporal, né, na verdade, cair no esquecimento. Sim. Foi exatamente o que aconteceu nesse período, né? E essas músicas, então, começam a infestar totalmente as paróquias, né? Dom Atanásio Schneider mesmo, ele fala que isso foi um vírus, né? Que invadiu Foi rápido, né? grande parte das nossas paróquias e que se espalhou. E muito mais do que nas paróquias, na própria vida, né, cotidiana dos católicos, eles começam a ouvir essas músicas e se você para analisar a fundo, as músicas carismáticas, né, ritmicamente falando, melodicamente falando, muitas vezes não tem diferença, por exemplo, de uma trilha sonora da Disney. Não. Então você pega uma trilha sonora do filme da Frozen ou uma trilha sonora do filme do Rei Leão e certas músicas carismáticas que a gente ouve por aí, musicalmente falando, trata-se da mesma coisa, né? E como admitir que eu me dirija a Deus dessa maneira? Porque é importante lembrar disso, né? Tem um problema teológico ainda. Exatamente. Exatamente. Então, é importante lembrar que a música carismática ela é feita para ser uma oração. Ao menos é o que eles pretendem. Uhum. Louvar a Deus, cultuar a Deus através desses cantos. Uhum. Porém, a gente vê claramente que a forma como a igreja sempre escolheu para cultuar a Deus era a forma que a gente enxerga na liturgia tradicional. Então você tem o canto gregoriano, uma música que eleva as almas, uma música sacra, uma música É uma solene, oração. composta para isso, né? E ao contrário. Então você começa a cultuar a Deus exatamente como faz o filme da Frozen, o filme do Rei Leão. Então há um problema sério aí, porque em primeiro lugar isso acaba banalizando a oração. A gente tende a tratar a Deus como se ele fosse um qualquer. E a gente não dá para Deus qualquer coisa. Assim como a igreja sempre teve o zelo, o cuidado em escolher, por exemplo, para o cálice, para a patena, os melhores materiais possíveis disponíveis, né, o ouro, a prata, e também para os templos escolher aquilo que havia de melhor, também na música a igreja foi ao longo dos tempos forjando o canto gregoriano, moldando o canto gregoriano, baseado naquilo que era o canto das sinagogas.